Amados, nós estamos estudando esse mês sobre como ser guiado pelo Espírito. Amém? Vocês estão prontos? E eu quero fazer uma revisãozinha do que nós vimos semana passada com vocês. Aleluias! E eu vou abrir um texto, só um texto da semana passada com vocês, em João capítulo 14, versos 16 a 26, que foi o texto que nós começamos. Eu vou abrir esse, depois vou passar rapidamente pelo que nós vimos semana passada e vou entrar no assunto dessa semana. João 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 ao 26. Eu vou ler só o 16. Vamos ver até onde eu vou ler. Amém? Todo mundo acompanhando? E eu rogarei ao Pai. Quem está falando aqui? Jesus está falando. Jesus está falando com quem? Jesus está falando com os discípulos. Em que momento isso está acontecendo? Quando ele estava se preparando e preparando os discípulos, porque ele se entregaria na cruz do Calvário. Ele seria morto pelos nossos pecados, deixaria os discípulos por um tempo, para depois retornar para eles, ressurreto dentre os mortos. Então o ambiente, a situação, onde o contexto desse diálogo aqui, dessa conversa de Jesus com os discípulos, foi um contexto de pressão, foi um contexto de dificuldade. E aí Jesus fala para eles: olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás a manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amados, nós compartilhamos semana passada, eu quero começar por aqui, falando da importância da reverência, da delicadeza com que o próprio Jesus tratou o Espírito Santo. Nós compartilhamos que em uma pesquisa da Bíblia, eu encontrei 35 milagres registrados, mas toda vez que Jesus fazia um milagre ou um pedido a Deus, muitas vezes ele nem pedia, ele já determinava, declarava ou agradecia, ou às vezes quando ele pedia, como em Lázaro, ele dizia, ele pedia ao Pai, depois dizia: Pai, só falei para que eles crescem que o Senhor está comigo, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então Jesus e o Pai eram um, e Jesus dizia: o Senhor sempre me ouve. Mas quando ele foi falar do Espírito Santo, ele disse: eu rogarei ao Pai, eu vou pedir com fervor, eu vou pedir, por favor, eu vou pedir com uma reverência isso, para que Ele mande e envie o Espírito Santo para vocês. E isso, irmãos, fala profundamente ao meu coração sobre que tipo de pessoa é o Espírito Santo, que tipo de reverência nós devemos dar a Ele, que tipo de atenção, sabe, que tipo de delicadeza, que tipo de honra se dá a essa pessoa, porque o próprio Jesus deu uma honra superior a Ele, falou de um jeito diferente sobre Ele, colocou de uma forma diferente a posição do Espírito diante dele e diante de Deus. Então, amados, a gente compartilhou semana passada aqui que muitos desconsideram
por falta de conhecimento da palavra, desconsideram a pessoa do Espírito Santo. Às vezes parece que o Espírito Santo é tratado como uma força, o Espírito Santo é tratado como um ambiente só, sabe, agradável. Ele é tratado como um arrepio, ele é tratado às vezes como alguém menor, um Deus menor. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é um com o Pai, o Espírito Santo é um com Jesus, o Espírito Santo é o Senhor. A Bíblia diz: o Espírito Santo é o Senhor. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é Deus, o próprio Deus, é uma das 3 pessoas da Trindade. Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Amém? Aleluia. E Jesus trata ele assim, com esse carinho, com essa preciosidade. E ele diz: eu vou rogar, o Pai vai mandar. Ele diz para eles: olha, toda preocupação que vocês estão tendo, toda angústia, parafraseando, irmãos, viu? Toda angústia que vocês estão sentindo, toda a falta que eu vou fazer, já está resolvido na pessoa do Espírito Santo. Quando o Pai enviar, vocês vão ter outro Consolador, um como eu. Assim como eu sou, Ele é um Consolador. E Ele vai andar com vocês todos os dias. Ele vai estar com vocês. Ele vai guiar vocês. Ele vai ensinar a verdade para vocês. Então está tudo resolvido, porque Ele virá. Diga comigo: o Espírito Santo já veio e habita em mim. Aleluia. É essa pessoa, amados. Não é outro Espírito não que habita em você. Essa pessoa que Jesus falou aqui. É sobre essa pessoa que Ele está falando. É a pessoa que habita em você. Ele é uma pessoa. Poderosa, gloriosa, doce, cheirosa. Sabe gente cheirosa, irmãos? Quando gente cheirosa chega perto, você sente aquele perfume agradável, né? O Espírito Santo é cheiroso. Quando Ele chega, a igreja sente o perfume, a igreja sente a presença, mas Ele não é o perfume, Ele carrega isso. Ele é uma pessoa. E Jesus diz que Ele se manifestaria àqueles que o amam, se manifestaria àqueles que obedecem a palavra, através dessa pessoa que habitaria em cada um de nós. Então o Espírito Santo é a pessoa que está em você para desenvolver um relacionamento de você com Deus. Ele está aí não para a gente ignorar a presença dEle, não para a gente desconsiderar, mas para a gente desenvolver através da presença dEle, da vida dEle em nós, um relacionamento com Jesus. É o Espírito que vai manifestar Jesus para nós, amém? Então nós estudamos um pouco, também semana passada, que o desejo de Deus é instruir e guiar o seu povo. E nós mostramos desde o Antigo Testamento até versículos do Novo Testamento que Deus deseja guiar o seu povo. Deus não quer que o seu povo quebre a cabeça. Deus não quer que o seu povo erre o alvo. Deus não quer que o seu povo tome decisões erradas. Porque Ele diz que vai nos instruir e vai nos guiar e vai nos dar conselho. Então o desejo de Deus para nós é que a gente não erre, a gente acerte. Acerte em quê, irmã? Em todas as coisas. Ele não diz que nos guiará a toda a verdade? E em todas as decisões, você tem direito de filiação, de ser guiado pelo Espírito. Eu quero que você abra em Romanos 8,14, por favor. Aleluias. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmão, o que é que eu faço se eu estou na dúvida? Você não faz nada na dúvida. Você para. Você para porque Deus tem uma instrução para a sua vida.
Deus tem uma orientação para você. Você aguarda ouvir o que Ele vai te dizer. Você aguarda a direção dEle. Ele vai te guiar em paz. Ele vai trazer uma inclinação para o seu coração. Ele vai trazer uma orientação ou uma palavra que vai dar a você a certeza, a convicção para prosseguir. Porque, amados, nenhum filho de Deus precisa andar sem ser guiado. Nenhum filho de Deus precisa andar no engano. Nenhum filho de Deus precisa andar na dúvida ou no temor. Porque todos que são filhos têm o direito de serem guiados pelo Espírito de Deus. Ele habita em você para isso, amados. Para guiar a sua vida, para orientar a sua vida, para instruir você. Amém? Agora nós vamos entrar na mensagem de hoje. Abra, por favor, em 1 Tessalonicenses 5:23. Aleluias. Antes disso, eu quero lembrar que Romanos 8:14, que nós lemos, a palavra guiar tem um significado muito, muito bonito, irmãos. Significa aquele guia. Tem dois tipos de guia. Tem o guia que aponta o caminho para você, que diz, vá por aqui, pega a direita, pega a esquerda, e você chega lá. Mas tem o guia que vai junto com você. Romanos 8:14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra guiados é a palavra agô, que significa conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final, seguir acompanhando até um lugar. Significa que o Espírito não só aponta o caminho, o Espírito não só dá a instrução, mas o Espírito é aquele que segura na sua mão. Por isso que Jesus chamou ele de Consolador, Paráclito, aquele que pega junto com você, aquele que te auxilia, aquele que te ajuda, aquele que te fortalece, porque a Bíblia diz que ele guia como que pegando na mão da gente e indo até o destino final. Aleluias. Diga assim: eu não estou só. Diga mais uma vez: eu não estou só. Diga: o Espírito está comigo. Aleluias. Diga: a sua presença me traz segurança. Aleluias. 1 Tessalonicenses 5:23. Nós já sabemos que o Espírito quer nos guiar, que Deus deseja que o seu povo seja guiado por Ele. Nós vamos começar essa aula, mas não vai dar para terminar nessa aula. Nós vamos começar a falar de como Deus nos guia. Como o Espírito nos guia. Quais são os instrumentos, como é que funciona isso? E eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler, igreja, por favor, esse versículo? E o mesmo... Amados, a Bíblia fala nesse versículo claramente que o homem tem um espírito, ele é um espírito na verdade, ele tem uma alma e ele habita num corpo. A Bíblia fala nesse versículo claramente que o homem é tripartido. Quando a palavra fala de santificação, quando a palavra fala de conservação e integridade, quando a palavra fala de ser irrepreensível, a palavra está falando aí de aguardar a vinda do Senhor. Ela esclarece, ela discrimina que o homem é tripartido em espírito, alma e corpo. Esse ponto, irmãos, é um ponto assim, base, é uma coluna para você entender como o Espírito te guia. Porque nas aulas seguintes você vai entender que Ele não te guia no seu corpo, Ele não te guia na sua alma, Ele te guia através do seu espírito. Se você prestar atenção, é espírito minúsculo ali, não é o Espírito de Deus, é o espírito do homem. O homem é um espírito,
Ele possui uma alma e ele habita em um corpo. E calma que vocês vão entender. Abra, por favor, em Gênesis. Vamos para o começo de tudo. Depois a gente volta. Gênesis capítulo 1. Talvez tenha gente aqui que nunca ouviu isso. Talvez seja uma novidade para você. Mas a própria palavra vai esclarecer você a respeito dessas coisas. Nós estamos em Gênesis capítulo 1, verso 26. E Gênesis está falando da criação. E Deus cria, chama a existência a luz, os animais, as árvores, as plantas. E de repente no verso 26, Gênesis 1, 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade estava reunida, irmãos. A palavra, Jesus é o verbo, amém? A Bíblia diz que ele é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que existe foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele era o verbo, a pessoa de Jesus de lá. Estava o Espírito Santo lá na criação. A Bíblia fala claramente que ele pairava sobre as águas. Estava a pessoa de Deus também lá falando. E eles reunidos disseram: façamos o homem. Eles decidiram fazer o homem. Mas aí eles trazem categoria para o homem. Eles dizem: façamos o homem. Qual a categoria? A nossa imagem. Façamos o homem. Ok. Aí Deus descreve a categoria que o homem teria, a característica do homem, o diferencial do homem. Façamos o homem à nossa imagem. Como assim? Conforme a nossa semelhança. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva em uma categoria diferente de todo o resto da criação. Se você pegar Gênesis e começar a ler capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que em nenhum momento Deus carimbou esse tipo de selo em qualquer outro ser da criação. O sol é glorioso em termos de magnitude, de esplendor, mas não tem esse selo. Os céus e o firmamento são gloriosos, mas não tem esse selo. Existem milhares e milhares de animais no campo, mas nenhum deles tem esse selo. Todas as outras vezes que Deus criou alguma coisa, ele simplesmente falou, chamou a existência e veio a existir. E o único selo que ele põe na criação dele, no resto da criação, é bom. Ele põe o selo de bom, é uma coisa boa. Ele criava, haja luz e houve luz, e ele dizia, isso é bom. Haja firmamento nos céus, ele dizia, isso é bom. Haja animais na terra, que a terra produza, que a terra frutifique, isso é bom. Mas quando ele foi criar o homem, ele criou um homem em uma categoria diferente, irmãos. Ele criou de um jeito diferente, com um propósito diferente. É uma pessoa diferente, é algo diferente do que toda a criação tinha sido feito. E ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Do que decorria isso, ser imagem e semelhança de Deus? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu não vou ler com você, mas você conhece a história. Deus pega o quê? Deus pega um pedaço de madeira? Pega o quê? Pega o pó da terra e forma o homem. Aí eu pergunto a você, será que a semelhança que Deus está falando se refere ao pó da terra? Não. Então ainda não foi aí. Porque você tem a consciência que Deus não é semelhante a pó, amém? Mas o nosso corpo foi feito do pó da terra. Certo? Vocês estão comigo ainda? Mas depois que ele forma o corpo do homem, e já em Gênesis você consegue perceber
que o homem não tem uma só parte, porque quando Deus o faz, ele já faz separado. Ele primeiro faz o corpo e depois aí ele sopra. Amém? Ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem vem a se tornar alma vivente. Amados, quando Deus soprou nas narinas do homem aquele fôlego, aquele ar de vida, aquele espírito de vida, eu quero perguntar a você, da onde foi que veio aquele fôlego? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Quando Deus sopra no homem o fôlego de vida, Ele está colocando no homem uma parte que é semelhança e imagem dele. E essa parte a Bíblia chama de espírito, porque Deus é espírito. Por isso que Paulo diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam conservados íntegros. Aleluias. Amém. Vocês estão comigo ainda? Vamos continuar. Então, amados, com o nosso espírito, a gente tem contato com o mundo espiritual, com as coisas espirituais. O que é a nossa alma? E a gente vai ver com calma depois. Estou dando só o início. A nossa alma é o nosso intelecto, são as nossas emoções, é a nossa razão. E o nosso corpo é uma coisa que todo mundo vê. É nossa casa, nosso tabernáculo. Amados, é tão fácil entender a separação do corpo, que é o homem exterior, da alma e do espírito, que é o homem interior. É muito fácil. É fácil. Você sabe, se uma pessoa for amputada uma perna, ela tiver amputado parte do corpo, ou mesmo a pessoa só tiver o tronco e a cabeça, ela é metade de uma pessoa, ela é uma pessoa incompleta ou ela é uma pessoa íntegra, inteira? Ela é uma pessoa inteira, como pessoa, o corpo dela. Ou você considera ela uma pessoa menor porque ela não tem parte de um corpo? Não, ela é uma pessoa inteira. Porque a pessoa é o espírito que habita dentro dela. O resto é corpo. O resto é um tabernáculo, é uma casinha onde a gente usa para viver nessa terra que Deus nos deu, compatível com esse ambiente da terra. Não serve para Marte, não serve para a Lua. Quando o homem quer ir para a Lua, tem que botar outra capa por cima. Se o homem quiser ir para algum lugar distante, tem que botar outra capa. Se quiser descer na água, outra capa. Porque o nosso corpo foi feito do pó da terra. Aleluias. Aleluias. Então, amados, isso é fácil de entender. O seu corpo, a Bíblia chama de homem exterior. O seu espírito e a sua alma de homem interior. Porque você não está vendo, está por dentro. Mas a alma do espírito, aí já é um pouquinho mais difícil de separar. Mas nós vamos ver que a palavra, ela é poderosa para separar a alma de espírito. Aleluias, glória a Deus. Eu quero que você abra, por favor, em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Irmã, então será que não só tem algo dentro de mim que você chama de espírito, outros chamam de alma e o corpo não? Tem muitas pessoas que ensinam que o homem, existe uma dicotomia, são duas partes e não três. Só que esse ensino está completamente fora da palavra. Porque a Bíblia fala claramente que é um espírito, ele tem uma alma e habita num corpo. Só que a alma e o espírito são difíceis de separar. E por isso muitos não têm discernimento. Mas em Hebreus capítulo 4, verso 12, venha comigo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amados, pela palavra, a gente consegue fazer uma divisão do que está na nossa alma e do que está no nosso espírito. A palavra é apta para dividir.
Se divide é porque são duas coisas diferentes. E Deus nomina de formas diferentes. Ele diz, o homem é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. É espírito, alma e corpo. O meu corpo, do meu homem interior, é fácil de eu distinguir. Mas, irmã, tem tanta coisa que passa por dentro de mim. Tem tanto pensamento, tem tantas vontades, tem tantas ideias, tantas coisas que sobem, tantas coisas que vêm, e eu não sei dizer se é Deus, se não é Deus, se é meu, se não é meu. Amados, nessa hora você vai precisar fazer a distinção, a separação, a divisão do que é sua alma e do que é seu espírito. E a palavra é o instrumento que Deus vai usar para isso, para auxiliar você nesse momento. Amém? Deus te guia no seu espírito. Diga assim, Deus me guia no meu espírito. Aleluias. Glória a Deus. Por favor, verso 4 em diante. João 4, verso 4 em diante. Deixa eu abrir aqui também. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém? Vamos lá. Qual é o contexto aqui? Jesus estava atravessando, viajando com os discípulos. E o verso 4 diz, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então ele estava passando por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Quem estava? Jesus. Jesus estava ali, a fonte de Jacó. Deixa eu achar. Cansado de viagem, então no verso 6, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, perto do meio-dia, irmãos. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Por que ele falou isso? Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Verso 24 diz assim. Eu vou continuar, amados. O Senhor disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. Diga comigo, Deus é Espírito.
E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluias. Amados, nós lemos em Gênesis a criação do homem, mas depois no capítulo 3 o homem cai. A Bíblia narra a queda do homem. Então o pecado entra no homem. E a Bíblia diz que o homem é destituído da glória de Deus. Ele cai da posição de justiça. Ele se torna um pecador porque a natureza do pecado entra dentro dele. E agora aquele espírito que Deus tinha soprado sobre ele, que era vivo, agora está morto, está apagado. Em outros versículos a Bíblia fala do Espírito ser a lâmpada do Senhor. Então toda pessoa nessa terra tem uma lâmpada que Deus chama de Espírito. Só que a lâmpada da pessoa que não nasceu de novo, ela está apagada. E a lâmpada do novo nascido está acesa. Por causa da vida nova em Cristo Jesus, do fato de você ser uma nova criatura em Cristo, por causa da natureza que você carrega, por causa da vida zoe que está dentro de você. Amém? Então a Bíblia diz aqui que Jesus estava conversando com uma mulher samaritana num poço. E ele estava conversando sobre uma sede, sobre uma necessidade, sobre uma sequidão que havia dentro dela. Ele puxa a conversa falando de uma água natural e depois leva a conversa para uma água espiritual. Uma água que quando ela bebesse nunca mais teria sede. Amados, em outros textos nós vemos claramente que Jesus, quando fala de água aqui, está falando de quem? Do Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Muitas vezes a Bíblia fala do Espírito Santo como água. Jesus disse, é necessário que você nasça de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Muitas vezes ele trata o Espírito como água. E ele fala para essa mulher o seguinte: olhe, você está vindo buscar uma água aqui, é uma água natural, que sacia a sua sede momentânea, que sacia essa necessidade que você tem agora. Mas se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria uma água viva. E quando você beber dessa água, a água vai fazer uma fonte dentro de você, que vai jorrar para a vida eterna. Aleluia! O que é que Jesus estava anunciando, irmãos? De que é que Jesus estava falando com ela? Do novo nascimento. Aleluias. Ele estava dizendo, se você acreditar em mim, se você receber o dom que eu vim trazer, você vai receber uma água viva. E dentro de você vai começar a brotar, vai brotar uma fonte que jorra para onde? A fonte aponta para onde? Para a vida eterna. Ele estava falando, aquele que crê em mim, ele recebe o Espírito Santo dentro dele. E esse Espírito, o Espírito de Deus, vivifica o homem, transforma o homem, faz o homem nascer de novo. Ele é um selo de salvação que aponta para a vida eterna. E ela diz uma coisa interessante, irmãos. Você já pensou nisso? Ele diz, e quando você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Você já pensou sobre isso? Aleluias. Ele estava dizendo, olha, todas as suas questões vão estar resolvidas. Toda a questão está resolvida. Irmãos, eu creio. E eu quero saber se você crê nisso, que está tudo resolvido apenas porque Deus habita em você. É suficiente. Meu Deus, se não for suficiente isso, nem o céu serve para ti, irmão. Porque o céu só é céu por causa de Deus. Se você não crê que é suficiente Deus habitar em você, não tem nada mais glorioso, irmãos. Então, na verdade, é que os nossos olhos não são abertos para essa realidade. Não é conto de carochinha, não é historinha, não é mentira. A palavra é a verdade. O Espírito de Deus habita em você. E Jesus disse, é suficiente. Com essa fonte dentro de você, você nunca mais precisa ter sede. Aleluia! E ele diz, olha, a fonte está no Espírito. Deus é Espírito. Ele estava apontando, mostrando para a mulher o que era que Deus ia fazer na humanidade. Deus é Espírito.
Hoje, as pessoas adoram a Deus no monte, vocês no monte, os judeus em Jerusalém. Mas olha, acredite, mulher, a hora está chegando. Aleluias. Já é para nós, amados. Onde os adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Aleluias. Os novos nascidos, amados. Se você prestar atenção em Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre o espírito, a alma e o corpo, ele coloca em uma determinada ordem: o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Porque o centro da vida é espiritual, irmãos. Não é a sua alma, nem o seu corpo, irmãos. É no seu espírito que Deus vai te guiar. É no seu espírito que Deus vai orientar você. É no seu espírito que você vai saber a direção das coisas. Ele disse à mulher: haverá uma fonte dentro de você. Haverá uma fonte no seu espírito, mulher. Você adorará o Pai em espírito. Eu estou mudando as coisas, tirando o foco do que é terreno aqui, do que é visível, e pondo o foco no que é invisível. Mas é invisível, contudo é real e poderoso, irmãos, essa realidade. Uma fonte dentro de você, uma fonte que jorra para a vida eterna, e você não tem mais sede. Aí você pergunta: e por que eu tenho sede? Por que eu tenho sede, irmãos? Por que eu tenho tanta pergunta? Muitas vezes é porque a gente não procura a fonte, irmãos. A gente procura pessoas. A gente procura o nosso raciocínio, os nossos achismos. Mas se você buscar a fonte vai saciar a sua vida. Se você buscar a fonte vai trazer a resposta. Mas não é só de água que ele está falando. Não, não é não. Porque ele falou de água e depois falou da vida amorosa daquela mulher. Era a sede, irmãos, além da sede espiritual dela. Porque toda pessoa que não nasceu de novo ainda tem uma sede por dentro, tem um vazio, uma carência, um grito por Deus. Porque aquela lâmpada que um dia nele foi acesa está apagada. E mesmo sem ele entender de nada, a pessoa que nunca nasceu de novo, ela grita por dentro. A questão é que ela grita e ela não sabe que a única pessoa que é capaz de preencher aquela sede dela é o Espírito de Deus. Então ela procura no sexo, ela procura nas drogas, ela procura fazer boas obras, ela procura ser ativista, ela procura de algum jeito preencher o vazio que está por dentro dela. Mas acontece que esse vazio só tem o tamanho do sopro do Espírito de Deus, irmão. É do tamanho do Espírito de Deus o vazio. Não tem nada tão grande. Não tem amor nesse mundo, de marido, de filho, de mulher. Não tem realização profissional. Não tem riqueza, dinheiro ou prazer dessa terra que tem esse tamanho todo, que é o tamanho do Espírito de Deus. E as pessoas começam a botar coisa na vida delas. Não, vai preencher. Não, se eu botar mais alguma coisa vai preencher. Não preenche. Porque é do tamanho do Espírito de Deus. Foi criado quando Deus soprou no homem. Aí quando o Espírito saiu do homem, porque o homem caiu, ficou o vazio dentro do homem. Amados, mas quando a gente bebe dessa água, essa fonte que está em nós, a pessoa do Espírito Santo que habita em você, ele é poderoso para te guiar em todas as coisas, para saciar a sua sede em todas as áreas, para saciar a sua vida, para fazer você mudar de vida, para a sua história mudar. Basta apenas a gente inclinar o nosso ouvido, o nosso coração reconhecendo, percebendo, se conscientizando da presença dele em nossas vidas. Há uma fonte dentro de você, uma fonte que é capaz de saciar a sua sede, seja qual for a sua sede hoje. Essa fonte é poderosa para saciar você. É uma fonte que aponta para a vida eterna. Aleluias, aleluias. Abra por favor em Ezequiel capítulo 36, verso 26 a 27. Nós vamos entrar um pouco mais sobre novo nascimento. Você tem que ter consciência do que aconteceu com você. Ezequiel 36, 26 a 27 diz assim: dar-vos-ei. Por que está no futuro? Porque Ezequiel é um livro do Antigo ou do Novo Testamento?
do Antigo Testamento. O que é que Deus está fazendo? Anunciando o que ia fazer. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós o quê? Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aleluias. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei coração de carne. Só um momentinho, vou abrir aqui. Porei, verso 27, porei dentro de vós o meu espírito. Então ele estava falando do espírito do homem no verso anterior. E agora ele fala do Espírito de Deus no verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amados, toda a vida cristã, sem a operação do Espírito Santo, é uma vida religiosa e fadada ao fracasso. Todo o cristianismo que se tenta viver apartado da graça do Espírito, do favor do Espírito, do poder do Espírito, é um cristianismo fadado ao fracasso, é uma vida religiosa. O que é uma vida religiosa? É quando a pessoa consegue ficar arrumada por fora, mas por dentro está tudo bagunçado. Porque a Bíblia diz que o Espírito foi dado a nós para que a gente possa andar nos estatutos do Senhor. Não pense crente nenhum dessa terra que vai conseguir viver a palavra, andar na palavra, seguir a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Não dá, irmãos. O Espírito foi dado a nós para que a gente ande nos estatutos do Senhor e obedeça e guarde. Aleluias! Aleluias! Eu tenho uma convicção dentro de mim e eu vou falar. Para a gente viver uma vida de santidade, o jovem, o adolescente, o adulto, a mulher, o homem, não dá para viver uma vida de santidade verdadeira sem estar cheio do Espírito Santo. Não consegue, irmão. Tem que se encher do Espírito, tem que ser apaixonado pelo Espírito, tem que ter uma motivação maior do que alguém dizer não faça. Especialmente se for muito jovem, porque o jovem tem uma tendência já a tentar desafios, perigos. Não faça porque não, eu não faço porque eu amo aquele que habita dentro de mim. E ele não vai se agradar disso. Então a Bíblia diz, porei dentro de vocês o meu espírito. Cadê onde é que eu estava? Aleluias. Ezequiel 36, 26, por favor. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Você percebe como Deus coloca as coisas quando o seu espírito humano, antes do novo nascimento e depois, antes de ele operar na sua vida a mudança, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, amém? Como ele se refere ao seu coração, que a Bíblia chama o espírito de coração muitas vezes, irmãos. Como ele se refere ao seu coração de antes, ao meu de antes? Um coração de pedra. E como ele se refere agora? Um coração de carne. Maleável. Amém? Maleável. Capaz de ser guiado, capaz de ser orientado, capaz de obedecer às instruções do Senhor. Em João capítulo 1, verso 12 e 13. Diz assim: mas a todos quanto receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aleluias. Você não entrou numa religião, irmãos. Você não entrou em uma doutrina. Você entrou em uma família.
Quando a pessoa recebe Jesus, ela recebe uma carteira de igreja, é o que a Bíblia diz. Quando a pessoa recebe Jesus, ela recebe um clube social religioso? Não. Quando a pessoa recebe Jesus, ela recebe um conjunto de regras e dogmas para seguir? Quando a pessoa recebe Jesus, ela recebe o quê? Verso seguinte. O que é que ela recebe no capítulo 1, verso 12? Quando ela recebe Jesus, ela recebe o poder. Diga poder. Diga, eita, não sabia. Pensei que eu tinha recebido amigos novos. Não, você pode até ter recebido amigos novos, mas você recebeu o poder. Aleluias. O poder de ser feito filho de Deus. Então não são todos que são filhos, não. Nem todos são filhos, todos são criaturas de Deus. Todos são criados por Deus. Todos são amados por Deus. Jesus morreu por todos. Mas os que recebem poder para ser filhos de Deus são aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Eles recebem poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Quem são esses que recebem poder para serem feitos? Os que creem no seu nome. Aleluias. Os que creem nele, amados. O que operou em vocês exigiu poder. A mudança que Deus fez na sua vida exigiu poder. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, irmãos. O poder do Espírito Santo. Foi com poder, irmãos, e mão forte e poderosa que Deus mudou a nossa realidade. De um homem pecador, de um homem miserável, para um filho de Deus. Foi com poder, irmãos. Ele derramou poder, nos deu poder. O Espírito Santo veio habitar na gente. Foi uma bomba atômica no nosso interior. E você foi feito uma nova criatura. Não reformado, não ajustado, não educado, nem com a sua mentalidade oprimida, ou porque alguém fez a sua cabeça, não. Mas porque Deus te deu poder para que você fosse feito filho de Deus. Aleluia. Verso 13 diz o quê? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Diga assim, eu nasci de Deus. Diga de novo, eu nasci de Deus. Diga, eu nasci de Deus. Diga de novo, eu nasci de Deus. Aleluias, glória. Meus pais me deram, irmãos, essa casa aqui. Eles me deram a primeira vida que eu vivi. Mas um dia eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu recebi poder. E eu hoje sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Aonde? No meu espírito. Aleluias. Vamos ver João 3, versos 6 e 7. João 3, 6 e 7. O que é nascido da carne é? E o que é nascido do espírito? É espírito. Aleluias. Amados, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. O Espírito habita em você. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui também. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Eu vou ler a partir do verso 9. Glória a Deus. Mas como está escrito, vamos ler um pouquinho antes. Eu gosto de ler a Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia? Então vamos ler a Bíblia. Verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século,
nem é dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Ele está falando, eu falei sabedoria entre os irmãos experimentados na igreja. Você vai depois descobrir quem são esses. Mas não a sabedoria do mundo ou desse século, porque essa sabedoria é reduzida a nada. Mas falamos o quê? A sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta. Antes estava oculto o que Deus ia fazer. Hoje não, hoje foi revelado. Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluias. Diga, Deus já tem preparado. Diga, já está preparado. Você ama o Senhor? Então diga, para a minha vida está tudo preparado. Aleluias. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou por quem? Pelo Espírito, com E maiúsculo, porque está falando do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluias. Ele examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amado, eu quero dar uma paradinha aqui e compartilhar com vocês algo que eu compartilhei na maratona de oração, e cabe muito nesse. É uma verdade, eu quero que você segure isso. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração de homem nenhum o que Deus tem preparado para você que ama o Senhor. Então já está preparado. Amém? Já está preparado. Só que, apesar da Bíblia dizer que aqueles que amam o Senhor já estão com tudo preparado por Deus para eles, e que o Espírito vai revelar isso para a gente, tem muito crente na fila. Tem muito crente querendo receber. Tem muito crente pedinte. Tem muito crente angustiado. Tem muito crente que parece que ele é desprovido. Enquanto a Bíblia fala que ele é farto, a impressão que ele tem é que ele é desprovido, que ele tem falta de tudo, e não uma fonte dentro dele. Mas aí, amados, eu ouvi um exemplo que me mostrou, me ajudou a clarear essas coisas. Eu quero compartilhar com vocês. Lá em Salvador tem muito restaurante bom. E tem restaurante que as pessoas querem tanto sentar na mesa para comer, que elas ficam na fila muito tempo fora. Às vezes você passa mais tempo fora na fila esperando para entrar do que o tempo que você passa na mesa. A gente já chegou em restaurante lá que a fila estava na calçada. Você olha assim e fala, vou desistir, vou embora, a comida é ótima, mas eu não quero esperar. Outros já lá ficam esperando, e você não dá uma oportunidade que eles vão ser chamados por ordem de chegada para entrarem e sentarem na mesa. E fica todo mundo lá, consciente dessa realidade. Todo mundo acomodado a essa realidade. Todo mundo assim, aguardando a minha vez. Parecendo aquele homem que estava no poço, aguardando que alguém fizesse alguma coisa para ele. Enquanto Jesus estava do lado dele perguntando, você quer que eu faça o quê? O que é que você está precisando? E ele esperando que alguma coisa acontecesse fora. E amados, tem um tipo de pessoa que passa por todo mundo na porta do restaurante. Ele entra, ele dá o nome e alguém conduz ele para a mesa e ele começa a comer. Esse tipo de pessoa não é o poderoso ou o mais endinheirado, não. É a pessoa que fez a reserva. A pessoa que fez a reserva, que está tudo reservado, ela não fica na fila. Ela chega, ela dá o nome, ela entra, ela senta e ela come. Porque já está o quê? Reservado. Amados, o único
uma única possibilidade dela não sentar e comer é se ela não for no horário da reserva. Porque se você sabe que a reserva tem horário. Amados, nas coisas de Deus é assim também. Tem muito crente na fila. Só que tem uma mesa reservada para você lá dentro. A Bíblia fala que é uma mesa posta na presença dos nossos adversários. É uma mesa com tudo que você precisa. Você pode estar tudo preparado, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que não desceu no coração do homem, Deus já preparou para você. Está pronto, está preparado. Agora você tem que saber o time, a hora, tem que saber o modo, porque a Bíblia diz que aquele que conhece o tempo e o modo é sábio. E quem vai dizer isso para você, irmãos? Quem? O Espírito. Porque é Ele que revela para nós todas as coisas e prescruta as profundezas de Deus. A Bíblia diz no verso 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Seu Espírito sabe coisas a seu respeito, a respeito do seu futuro, a respeito da sua vida e direções para você, que a sua mente não imagina. A Bíblia diz, verso 11: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão quem? Senão quem? O seu próprio Espírito que nele está. O Espírito do homem sabe as coisas a respeito de você. O seu Espírito, por quê, irmã? Como assim? Está difícil, irmã. Amados, o Espírito Santo habita no seu Espírito. É um com o seu Espírito. E ele transmite direções, orientações. Quem nunca, irmão, nessa vida foi fazer uma coisa e de repente você vai fazer e dá uma coisa assim por dentro, trava, pá. E você não entende aquilo, diz, bobagem, vou fazer, e quebra a cara. E o que foi aquilo? Senão o seu Espírito, o seu próprio Espírito, que está em unidade com o Espírito de Deus, revelando para você coisas que você não sabe. Dizendo, para aí, breca, não vai dar certo. Porque o Espírito do homem conhece as coisas do próprio homem. Verso seguinte: assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que você recebeu o Espírito que vem de Deus, igreja? Por que eu recebi o Espírito que vem de Deus? Para conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia! Então o Espírito não veio só para me dar um alívio, não, irmão. Não é só para isso, não. O Espírito não veio só para consolar minhas lágrimas. Não, irmão. O Espírito não veio só para me ajudar a orar em línguas. Não. O Espírito veio para te fazer conhecer o que por Deus foi dado a você gratuitamente. Diga, já me foi dado. Já me foi dado. Eu tenho uma herança. A minha herança é riquíssima. A minha herança é gloriosa. Já me foi dado a herança em Deus. E o Espírito habita em mim para me fazer conhecer. Aleluias. Porque a gente tem que conhecer, irmãos, porque a gente passa a vida inteira nossa vivendo pelo que a gente vê, pelo que a gente pega e pelo que a gente sente. A vida toda, irmãos, a vida toda. A gente tem dinheiro no bolso, então a gente acha que pode. Se não tem dinheiro no bolso, a gente não pode. A gente aconteceu, está tudo bem em casa, está tudo legal, eu estou feliz. Não teve um problema em casa, a geladeira quebrou, a máquina quebrou. Eu estou arrasada hoje. Vivendo pelo que acontece fora da gente. Mas você nasce de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, seu espírito é novo, todas as coisas na sua vida são novas, e de repente o Espírito quer começar a te ensinar quem você é. Dizer, olha, você não pode, não é porque você tem no bolso não, você pode porque pode em mim, porque eu posso todas as coisas.
Você está em falta, mas em minha provisão, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você se sente rejeitado, você se sente excluído, você se sente ninguém, porque alguém te disse isso algum dia. O Espírito vem e diz: você é precioso, você é a menina dos meus olhos, você é minha propriedade exclusiva. Olhe, o sangue de Jesus foi vertido por sua causa. O Espírito começa a guiar a gente, irmãos, a verdade de Deus, trazer conhecimento das coisas de Deus para a gente. Foi por isso que Ele veio. Deus quer que você conheça. Diga comigo: Deus quer que eu conheça. Diga: Deus quer que eu saiba de tudo que Ele já me deu gratuitamente. É a vontade de Deus que você conheça essas coisas. É a vontade de Deus que você ande nessas coisas. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Eu não lembro qual foi o versículo. Vamos para o 13. 2:13, não é isso? Disto também falamos. Paulo está dizendo que falou com os irmãos sobre as coisas que Deus já tinha dado gratuitamente para eles. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, com E maiúsculo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ele estava dizendo: eu falei de coisas espirituais para pessoas o quê? Espirituais. Então vamos lá devagar, porque agora ele vai falar de 3 tipos de pessoas diferentes. E a primeira pessoa que ele cita aqui são pessoas espirituais. Verso 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Tem outro tipo de pessoa aí agora? Que pessoa é essa? A natural. Então no verso anterior ele fala de homem espiritual, ou pessoa, homem no sentido de humanidade. No verso 14 ele fala de um homem natural. Vocês estão comigo ainda? Ora, o homem natural, esse homem que é natural, o que acontece com ele? Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Por que não? Porque elas se discernem espiritualmente. Elas são vistas espiritualmente. Elas são percebidas espiritualmente. Então a Bíblia está falando de um homem que chama de homem natural. E esse homem, essa pessoa, essa mulher, é a pessoa que não nasceu de novo ainda. E a Bíblia diz, Jesus falou, que para a pessoa ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus, ela precisa nascer de novo. Amado, se você é nascido de novo, você sabe que é. Se você não sabe se é possível realmente que você não seja. Porque você recebeu poder para isso acontecer. Você foi transformado em uma outra pessoa. O seu coração agora não é mais de pedra, é de carne. Você deseja as coisas de Deus. Você é atraído pelas coisas de Deus, porque você é uma nova criatura. Então a Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. A lâmpada dele está apagada. Ele não enxerga, irmãos. Ele não vê. Por isso que a primeira coisa que você anuncia para uma pessoa natural é que Jesus ama a vida dela, que Jesus pagou os pecados pagou o preço pelos pecados dela, que Deus não está zangado com ela, que Deus não está irado com ela, mas Deus em Cristo reconciliou de novo, fez as pazes de novo com ela, que é só ela aceitar esse sacrifício que Jesus fez na cruz, acreditar que Ele morreu e ressuscitou por nós e receber esse poder. E ser transformado em filho de Deus. Aí daí em diante você revela as outras coisas, irmãos. Porque ela não entende. Porque essas coisas são discernidas espiritualmente. Verso seguinte: porém, verso 15 diz o quê? O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém.
Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vocês estão comigo? Nós temos dois homens ou duas pessoas, a pessoa natural e a pessoa espiritual. Agora a gente vai para a terceira, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então tem outro tipo de pessoa que ela nasceu de novo. Ela não é uma pessoa natural, ela é espiritual, mas ela é carnal ainda. Ela é uma criancinha em Jesus. Ela é criança, por quê? Verso seguinte: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, verso 3, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, amados, esses irmãos aqui, apesar de terem nascido de novo, eles eram carnais. Por que carnais? Porque o que guiava eles era a carne. O que guiava eles era o sentimento deles. Eles viviam brigando, discutindo, com ciúme um do outro. E isso mostrava que eles eram carnais. E por causa disso, eles só podiam beber leitinho. Nenhuma revelação ou profundidade em Deus maior era administrada para eles. Era entregue a eles. Por quê? Porque eles eram carnais. Viviam segundo a carne. Amados, tem muito crente nessa posição. Ele nasceu de novo, ele é de Deus, mas ele vive como o mundo vive. Ele vive como uma pessoa natural vive. Irmã, que é isso? Eu não peco, eu não roubo. Não estou falando de pecar e roubar. Não estou falando de pecado. Estou falando de como vive a vida. Me diga uma coisa. Se uma pessoa do mundo tiver que ser guiada para alguma coisa, que tipo de instrumento vai ajudar ela? Que tipo de coisa vai ajudar ela a tomar uma decisão? O que está acontecendo na economia, o que está acontecendo na questão de emprego da rua, o tipo de notícia que sai no jornal, o tipo de conversa que a vizinha falou. E ela vai tomar uma decisão. O que o amigo disse, sim ou não? Vocês estão comigo? Uma pessoa natural, quando precisa decidir alguma coisa, o que ele faz? Ele vai e procura as informações que estão fora dele. Ele compila tudo, ele olha e vê, o que será que é melhor para mim? Eu acho que melhor é A, então eu vou decidir por A. Isso é que um homem natural faz, irmãos. Mas o homem espiritual faz como? Ele é guiado por fora ou ele é guiado por dentro? Ele é guiado por dentro. Ele vai orar. Ele vai dizer, Senhor, eu sei que o Senhor vai me guiar. Senhor, eu sei que eu sou filho. Senhor, eu sei que o Senhor tem direção para mim. Senhor, eu estou pronto a obedecer. Senhor, me diz o que fazer, eu vou fazer. Eu não vou ficar discutindo contigo, Deus. Eu vou me render à tua vontade. Ele é guiado por dentro. Só que, infelizmente, irmãos, a maioria dos cristãos hoje, eles usam as mesmas estratégias, eles usam as mesmas ferramentas que o mundo usa para poder viver a vida nessa terra. Só que a expectativa de Deus para você não é que você viva, irmãos, segundo o mundo, não. Ele quer que você viva segundo a realidade que você carrega dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é nova criatura. Você não toma a decisão como todo mundo toma a decisão, não. Você não faz porque todo mundo está fazendo. Você não vai porque todo mundo está indo. Você não faz porque alguém disse aquilo ou disse aquilo outro. Não são as muitas vozes que guiam a igreja. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. Jesus disse, a voz do pastor guia as ovelhas. A voz do Senhor Jesus, ele disse, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz, elas me seguem. Tem um monte de vozes no mundo, irmãos. Tem um monte de vozes. A criança em Cristo Jesus,
O bebê, quando não é experimentado na sua capacidade espiritual de ouvir Deus, que está dentro dele, muitas vezes ele é levado por ventos. Por isso que Paulo diz que ele instrui na palavra, instrui na doutrina, para que os irmãos não fossem levados por ventos. Sopra daqui eu vou, sopra de lá eu vou. Por quê? Porque é o que está fora que me move. Alguém falou comigo, não gostei, estou com raiva. Por quê? Você já falou tanta coisa de Deus e Deus não está com raiva de você. Que direito você tem de estar com raiva, irmão? Está magoado. O Senhor já te perdoou. O amor de Deus habita em você, no seu coração. Amados, Deus nos chama para viver a realidade da vida cristã. A vida cristã é gloriosa. A vida cristã é uma vida cheia de poder. A vida cristã é uma vida cheia de graça. A vida cristã é uma vida cheia de favor de Deus. Agora você não vai viver essa vida vivendo pelo que você vê, não. Pelo natural, não. Você vai precisar colocar a palavra de Deus acima de todas as coisas na sua vida. E ser guiado pelo Espírito. Para desfrutar de tudo que Deus tem para você. Amém. Você recebe essa palavra, irmãos, essa manhã. Nós estamos quase encerrando. Eu quero ler com vocês. Deixa eu escolher um versículo aqui. Aleluias. Eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 1, verso 21. Amados, nosso espírito já é salvo, amém. Nós nascemos de novo, nós somos salvos, nós vamos para o céu. Quantos sabem que o corpo não se converte, a carne não se converte? Todo mundo sabe, né? A maioria dos crentes sabe, né? A gente sente isso na pele, né? Mas a Bíblia diz que um dia essa carne também vai ser transformada. Quando Jesus voltar, porque Deus não faz nada pela metade, irmãos. Nós vamos receber um corpo glorificado, a Bíblia fala, semelhante ao corpo de Jesus. E você vai para o céu, com espírito, alma e corpo, tudo junto. Não vai uma alminha penada assim não, para a eternidade não, porque o seu corpo vai ser transformado. A Bíblia diz, amém? Então você sabe que você já é salvo no seu espírito. A Bíblia fala que o corpo vai ser transformado. E a respeito da nossa alma, que às vezes traz tanta confusão para a gente quando a gente vai tomar uma decisão. O que a Bíblia diz a respeito da alma? Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A minha alma precisa ser salva. Irmã, amados, a sua alma são suas emoções, é o seu raciocínio e os seus sentimentos. A sua razão tem que ser salva. Tem muito crente tomando decisão errada, porque a alma dele está doente. Eu vou abrir aqui em Tiago, na minha Bíblia, capítulo 1, verso 21. Essa palavra salva, salvar, é a mesma palavra, souzo, que a Bíblia fala a respeito do nosso espírito. O seu espírito já foi souzo, já foi salvo. Significa o quê? Significa mantido seguro, resgatado do perigo ou da destruição, poupado do sofrimento, livre da enfermidade, curado, restaurado, saudável, preservado do perigo, resgatado, livre das penalidades do julgamento, livre dos males.
Você foi salvo, seu espírito está salvo, você sabe disso, você vai para o céu, aleluia, você é de Deus, glória por isso. Mas a Bíblia fala que a sua alma precisa ser salva. Então muitas pessoas elas erram porque a alma dela está tão doente que elas não conseguem discernir qual a vontade de Deus para a vida delas. Então Deus tem um grande projeto para você, tem uma coisa gloriosa na sua frente, mas a sua alma está presa ao seu passado. A sua alma diz que você não pode, a sua alma diz que você não é, a sua alma diz que você não tem, a sua alma diz que você não presta. Não é para você, você é ninguém. E aí Deus está aqui com um projeto lindo, que está gravado, irmãos. O projeto fica como fosse impresso no nosso espírito. E por dentro Deus te chama para algo maior. Deus te chama para algo mais profundo. Deus te chama para uma intimidade com Ele, para uma vida mais gloriosa. E sua alma fica dizendo, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Não, eu sempre fui assim, irmã. Eu sempre fui. Olha, eu sempre fui um crente desconcertado. Sempre. Nunca fui. Eu acho que nem crente eu sou. Olha, eu sempre fui desconcertado. Não serve para mim essa vida, não. É sua alma dizendo a você. E Deus te chamando. Não, eu tenho um projeto. Eu tenho vidas para você alcançar. Eu tenho uma missão para você fazer. Eu tenho um projeto, avance. E a alma prende a pessoa. Vocês estão entendendo? A alma tem que ser salva. A alma precisa ser salva. E como a alma é salva? Quando a gente recebe, acolhe, abraça, com mansidão. Sabe o que é mansidão, irmãos? É quando a gente abaixa a cabeça. Olha. A palavra falou, eu abaixo minha cabeça. Ah, não entendi. Está na palavra, está na Bíblia. Então pronto, eu ainda vou entender. Eu recebo. Eu recebo. Eu quero para a minha vida. Eu digo, Senhor, é para mim. Eu agarro para mim. É meu. Essa palavra que é implantada. Veja, não é a palavra que você ouve, não. A palavra que você ouve aqui é uma oportunidade. Mas a palavra que é implantada. Quando fala de implantado, fala o que desceu, irmão. Fala que entrou dentro. Um órgão implantado. Não era da pessoa, agora é, porque está dentro dele. Uma planta que foi implantada em outra, não era daquela planta, mas agora faz parte da planta, porque foi implantada nela. A palavra, quando é implantada em você, não é a palavra que você está ouvindo, não. É a palavra que você ouviu e entrou dentro de você. E você acolheu, agarrou ela. Essa palavra, ela é poderosa para salvar a sua alma. É quando a alma da gente dizia, não, você é doente mesmo, tadinha, doentinha. Ou eu sou doente desde que nasci, irmã. Doentinha, eu sou doentinha. Assim mesmo, minha mãe sempre falou que eu sou doentinha. Aí a palavra vem e diz a você, você é sarado. Pelas pisaduras de Cristo Jesus. Ele levou na cruz do Calvário as suas dores e enfermidades. Você é sarado. E você ouve aquela palavra e você acolhe a palavra é implantada dentro de você. A palavra vai mudar a sua linguagem. A palavra vai mudar o seu jeito de pensar. A palavra vai levar você para um destino diferente. Você vai começar a se ver como a palavra diz que você é. Eu sou sarada. E vai começar a resistir ao diabo naquela área e ele vai fugir de você. Mas a minha alma tem que ser renovada para eu poder viver o que Deus tem para mim. Porque senão o Espírito vai me chamar e a minha alma vai brecar igual um burro, irmão. Um burro teimoso. Que prefere ficar ali no charco, na lama, no lodo. Não, porque eu vou ficar empacado. Meu filho, tem um pasto aqui para você. Chegue. Não, porque eu não conheço, nunca vi, é nada, tem mesmo. Tem, chegue, bora, vamos caminhar. Aleluia. Diga a palavra. É poderosa para salvar a minha alma. Diga curar, restaurar, livrar, proteger, salvar a minha alma. O último versículo de hoje, amados, nós estamos encerrando com esse versículo, Romanos 12, 2. Conhecidíssimo, mas eu quero ler com vocês.
Eu quero convidar você a vir para as próximas aulas desse mês, porque a gente só colocou uma parte. A gente vai falar como Deus fala com a gente. Ainda tem muita coisa para a gente ver. E eu quero que você continue ouvindo. E eu creio, amados, que as dúvidas que ainda ficaram hoje vão ser sanadas à medida que Deus for avançando com a gente na palavra. Romanos 12, 2. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Quando Deus diz transformai-vos, Ele está dando a quem a responsabilidade da transformação? A nós, né? Se eu botasse na primeira pessoa, seria transforme-se. Não é verdade? Não se conforme. O que é conformar? Tomar a forma deste século. O que é que a Bíblia está falando? Da cultura. Sabe, o mundo tem um curso, tem um jeito. O mundo tem um jeito de viver, o mundo tem um jeito de falar, o mundo tem um jeito de pensar. O mundo tem um jeito de tomar decisões. O mundo vive pelo que tem. Você vive pela graça de Deus, amém? Pela provisão do céu. É tão diferente, irmãos. A cultura do reino da cultura deste mundo é tão diferente. E a Bíblia diz: não tome a forma, não se amolde, não se conforme com o mundo. Você vai se conformar, você não vai se conformar com o mundo, mas vai se transformar. Diga transformar. Diga transformar. Pela renovação da vossa mente. Aleluias. Então quando você começa a andar com Deus, Deus tem uma expectativa na sua vida. Qual é a expectativa de Deus? De transformação, irmãos. E você tem que ter essa expectativa também. Vai mudar. As coisas vão mudar. As coisas vão se alinhar, as coisas vão melhorar, porque a expectativa é de transformação. Mas como isso acontece? Como é que a minha vida é transformada? Como é que muda, irmãos? Como é que eu saio dessa situação? Como é que eu entro em outro nível? Como é que eu rompo? Como é que eu recebo? Como é que eu avanço em Deus? Como é que eu tomo posse? Como é que eu vivo as coisas de Deus nessa terra? Como é que eu transformo minha situação? Pela renovação da sua mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é bom. Deus tem uma vontade boa para a sua vida. Deus tem uma vontade perfeita para a sua vida. Deus tem uma vontade agradável para a sua vida. Deus tem planos de paz para você. Deus não tem planos de mal. Deus quer te dar o fim que você deseja. Deus quer te fazer feliz. Mas, amados, o caminho para isso, o caminho para as grandes coisas de Deus passa pela palavra. Você renovando a sua mente com a palavra. Sem renovar a mente com a palavra, você não experimenta. Você vai ouvir falar: fulano prosperou, ciclano está abençoado, Betano recebeu um milagre, uma provisão, ou glória. Você vai se alegrar, mas você não vai experimentar, porque a sua mente tem que ser renovada. Você tem que deixar a palavra ser soberana na sua vida. Deus falou, está falado. A Bíblia falou, está falado. Eu quero viver o que a Bíblia diz ao meu respeito. Aleluia. Em tudo, irmão. Quando diz que você pode todas as coisas e quando manda você perdoar. Quando manda você se reconciliar. Quando manda você ser manso. Quando manda você buscar primeiro o reino de Deus. Todas as instruções da Bíblia renovam a nossa forma de pensar. Aleluias. Vou fechar com isso.